Bebê reborn. Você já ouviu falar disso? Bom, tá muito em alta, passou na televisão já, na internet tá viralizado. Bom, é algo absurdo, é algo absurdo. Eu vi um vídeo agora há pouco do pastor Mocelin, e por isso que eu decidi vir gravar esse vídeo aqui e falar com vocês um pouco a minha opinião sobre o que está acontecendo no mundo, né? Bebê reborn é uma boneca, um boneco, é um brinquedo que é extremamente humanizado, é muito realista, porque ele parece uma boneca de verdade, é caro também, não é uma coisa barata. Mas o fato que está acontecendo é que as pessoas estão pegando esse brinquedo e tratando como se fosse um bebê de verdade. As pessoas estão fazendo isso, estão distorcendo a realidade, isso é uma distorção. E quando eu olho para pessoas, seres humanos, tratando boneca, tratando cachorro, como se fosse um bebê de verdade, porque uma coisa é você falar que o animal é seu filho e tal, mas você trata como um animal. Agora outra coisa é você comprar roupinha, é você deixar dormir na sua cama, é você tratar aquele bicho como se ele fosse um ser humano de verdade. Ou você tratar uma boneca, que é pior ainda, que não tem nem vida ali, não tem nada ali. Você tratar uma boneca como se fosse um ser humano. Isso é algo extremamente absurdo, isso é algo extremamente distorcido da realidade. Enquanto isso, milhões de crianças ao redor do mundo estão aí precisando de um lar, precisando de comida, precisando de uma cama. Milhares de crianças no nosso país não têm uma cama para dormir, uma cama decente, não tem um lar, passam fome, passam dificuldade. Enquanto isso, as pessoas estão pegando influências, pelo amor de Deus. Influências estão pegando bonecas, estão levando no médico, porque diz que, segundo essa influência, aquela boneca, ela viu que a boneca estava estranha. Como uma boneca? É um ser inanimado. Não é possível que isso esteja acontecendo. Mas eu falava alguns dias atrás com a minha esposa que eu não creio que isso é verdade. Eu creio que isso aí tudo é por engajamento. Seja o que for, seja o influenciador fazendo por engajamento, ou seja as pessoas com loucura, isso representa uma grande distorção de um propósito divino, que é a família. Deus instituiu, Deus criou a família. Deus criou o ser humano para ele ter filhos, para ele se multiplicar. Deus criou o ser humano para ele constituir família. E aí acontece coisas como essa, distorcendo o propósito divino, colocando algo que Deus criou de uma maneira distorcida para um boneco, para um animal, e eu só consigo pensar em uma coisa: idolatria pura. Isso é idolatria. É óbvio que é idolatria. João Calvino, quando ele escreveu que o coração do homem é a fábrica de ídolos, ele não estava brincando. Realmente essa frase de João Calvino foi profética, porque se isso acontecia lá, agora muito mais, e cada dia com uma novidade, cada dia com uma coisa diferente. E o fato é que a sociedade, o mundo ao nosso redor, ele está sempre criando coisas para distorcer os propósitos divinos. Ele está sempre inventando moda, está sempre fazendo coisas que venham distorcer os propósitos divinos, fazendo com que assim o ser humano adore a criatura, as criações humanas, e não o Criador. Satanás, ele age por meio dessas coisas, distorcendo as coisas de Deus, levando o ser humano a viver de uma maneira totalmente equivocada, enganada, distorcida da realidade. E nós precisamos, como crentes, como cristãos, nós precisamos estar despertos da realidade. Não seguir esses influenciadores, de se distanciar desse tipo de conteúdo, esse tipo de loucura, e nos posicionar também. A gente precisa se posicionar contra isso, contra a idolatria, contra o engano, contra o falso ensino e a favor da verdade. Precisamos estar alerta, porque a nossa sociedade ela está cada vez pior. E isso só antecipa uma coisa: a volta de Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu afirmo para você que as coisas vão piorar muito ainda antes de Jesus voltar. Então se prepare. Se prepare, por mais que a gente eu mesmo fique escandalizado, revoltado com isso, porque eu vejo crianças passando dificuldade. Eu mesmo fui uma criança, graças a Deus eu tive minha mãe presente, mas tive muitas dificuldades. Eu vejo pessoas adultas, influencers que ganham dinheiro com a internet, muito dinheiro, eles pegando boneca, pegando um cachorro e tratando com luxo, como se fosse um ser humano aquilo ali, enquanto criança está passando fome. Não, isso me causa uma revolta. Mas as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Antes de Jesus voltar, muita coisa vai acontecer ainda. E a gente precisa se preparar e se posicionar. Olha só, se posicione. Não tenha medo. Não tenha medo de criticar a idolatria. Não tenha medo de falar, olha, isso é errado. Deus não se agrada disso. O Brasil é considerado um país cristão. Mas que cristianismo é esse que a gente vive no nosso país? Totalmente distorcido da realidade cristã. Totalmente longe do que as escrituras dizem. É um grande engano. O Brasil é um país enganado. Enganado, com cristãos enganados, com evangélicos enganados. Por isso, desperte. Como igreja, desperte. Fique atento, se posicione e rejeite tudo essas coisas malignas. Se esse vídeo fizer sentido, compartilhe esse vídeo.
É só uma opinião, é só um desabafo, mas talvez isso chegue a mais pessoas, desperte mais pessoas e ajude mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida.